Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Nessa 18ª aula, a matéria abordada será estabilidade, uma importante matéria para o exame de capitão. Nessa aula, mais precisamente, a partir de um exercício, nós vamos desenvolver vários temas importantes que podem ajudar bastante na sua preparação para o exame. Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos lá, vamos para a nossa 18ª aula. Um navio suspendeu do porto de São Luís com destino a Belém. Nas proximidades da foz do rio Amazonas, ainda no mar, o Prático embarcou. Nesta ocasião, o navio estava com 2.500 toneladas de deslocamento, calado médio de 6,80 metros e 4 toneladas por centímetro de variação de calado. Considerando a densidade da água salgada igual a 1,026 gramas por ml e da água doce 1,010 gramas por ml, o calado médio quando iniciar a navegação no rio Amazonas será de. Antes de iniciar a resolução desse exercício, precisamos entender os vários elementos que fazem parte desse enunciado. E eu gostaria de começar por deslocamento. Deslocamento é o peso total da embarcação, é o quanto de água ela desloca e é expresso em toneladas de 1.000 quilos para o nosso sistema decimal ou em toneladas longas de 1.016 quilos ou 2.240 libras no sistema imperial, o sistema britânico. Para compreendermos melhor o deslocamento, imagine um recipiente completamente cheio d'água. Se nós colocarmos nesse recipiente um objeto, é óbvio que uma certa quantidade de água irá derramar. Se recolhermos essa água e levarmos para uma balança, nós vamos ter o valor da sua massa. E o valor da massa dessa água será igual ao da massa do objeto. Por isso que chamamos de deslocamento, é o quanto ela desloca de água. Apenas fazendo um contraponto, sendo o deslocamento o peso total da embarcação, ele não deveria ser expresso em toneladas, pois toneladas é uma unidade de massa e peso e massa são coisas diferentes. Peso, nós dependemos da força gravitacional, por isso ele deveria ser expresso em quilogramas força ou ainda em newtons. Mas esse não é o foco da nossa aula. Vamos retornar para o nosso exercício que tem mais elementos importantes para pontuarmos. Eu quero chamar a sua atenção para a densidade da água salgada e também da água doce. A densidade da água salgada é maior que da água doce. Com um simples experimento caseiro, você consegue demonstrar isso. Um copo com uma colher de sal, um ovo, você verá que o ovo flutua na água salgada. Já na água doce, o ovo afunda. Isso mostra que a densidade entre elas é desigual. Na água salgada é maior que na água doce. Só para exemplificar ainda, nós podemos comparar 1 litro de água doce com 1 litro de água salgada. Para 1 litro de água do mar, nós teremos 1,026 kg e 1 litro de água de rio, 1,010 kg. Mas pode ser que você encontre esses valores aproximados a 1,025 e 1,0. Mas o que aconteceria com o calado de uma embarcação que esteja navegando no mar e de repente passe a navegar no rio, na água doce? Nessa ilustração você vai entender. Nós temos aqui uma embarcação navegando no mar
e ela tem um determinado calado. Então nós estamos navegando em água salgada. Quando essa embarcação passar a navegar na água doce, nós vamos perceber que o seu calado irá aumentar. Então agora ela navega no rio. Eu trouxe aqui um texto do livro Arte Naval para você poder entender melhor. Um navio aumenta ligeiramente de calado ao passar da água salgada para a água doce, porque é necessário deslocar maior massa de água para equilibrar o peso do navio, uma vez que o peso da água doce é menor. Esse aumento de calado na água doce é chamado de permissividade para água doce. Voltando para o nosso enunciado, quero chamar agora a sua atenção para 4 toneladas por centímetro de variação de calado, o que nós chamamos de TPC, que é a sigla para toneladas por centímetro de imersão ou de emersão, que é o peso em toneladas métricas ou longas, capaz de fazer o calado de uma embarcação variar em 1 centímetro. O valor do TPC, embora possa ser calculado analiticamente, é bastante comum obter através de tabelas que contenham os dados hidrostáticos, onde nós entramos com o calado e retiramos o TPC. Ele também é muito utilizado nas operações de embarque e desembarque de pesos, porque quando se conhece o TPC, é possível calcular o novo calado médio aplicando-se conceitos bem simples de matemática. Vamos fazer um exemplo para a gente compreender o uso dessa tabela. Então eu vou dar um zoom aqui, nós temos nessa coluna o calado da embarcação, então nós entramos com esse valor e nessa coluna nós retiramos a TPC, a tonelada por centímetro. Então vamos ver um exemplo. Qual a variação do calado médio de 2,5 metros ao se desembarcar uma carga de 6 toneladas? Então nós entramos aqui com 2,5 metros de calado, tá aqui, e vamos retirar para esse valor 3 toneladas, ou seja, eu desembarco 3 toneladas ou eu embarco 3 toneladas e o calado dessa embarcação varia 1 centímetro para mais ou para menos. Então aqui no nosso exemplo eu vou montar uma regrinha de 3. Para 3 toneladas o meu calado vai variar 1 centímetro. Para 6 toneladas ele varia x. Então aqui eu tenho que x é igual a 6 sobre 3. X é igual a 2 centímetros. Então nós desembarcamos 6 toneladas e o calado variou em 2 centímetros. Essa embarcação emergiu 2 centímetros. A quantidade de que o navio imergiu ao passar da água salgada para a água doce, naquele exemplo anterior que nós fizemos, será a mesma que imergiria se permanecesse na água salgada, recebendo a bordo um peso de 0,016 vezes o seu deslocamento. Então, se eu embarcar um peso com essa referência, essa embarcação vai variar o calado exatamente como se tivesse passado para a água doce. Note que ela está navegando no mar. Por que 0,016? 1 metro cúbico de água salgada pesa 1,026 tonelada. Considerando a água doce dos rios pesando 1,010 tonelada, isso é 0,016 toneladas a menos. Daqui, então, nós extraímos que o aumento de calado em centímetros vai ser igual ao seu deslocamento em toneladas multiplicado pela diferença da densidade da água salgada para a água doce, dividido pela TPC, a tonelada por centímetro. É importante frisar também que se você for resolver um exercício que forneça densidades de água salgada e de água doce diferentes dessa que eu estou usando,
basta você alterar esse valor que o raciocínio permanece exatamente o mesmo. Com esses pontos esclarecidos, podemos voltar para o nosso exercício para poder então resolver. Eu vou ler mais uma vez para ficar mais claro. Um navio suspendeu do porto de São Luís com destino a Belém. Nas proximidades da foz do rio Amazonas, ainda no mar, isso aqui é muito importante, o prático embarcou. Nessa ocasião, o navio estava com 2,5 toneladas de deslocamento, calado médio de 6,8 metros e 4 toneladas por centímetro de variação de calado, a nossa TPC. Considerando a densidade da água salgada igual a 1,026 gramas por mililitro e da água doce de 1,010 gramas por mililitro, o calado médio quando iniciar a navegação no rio Amazonas, veja, iniciar a navegação no rio será D. Por que eu frisei essas duas partes? Porque ele está saindo do mar, água salgada, e indo para a água doce. Então nós sabemos que esse calado de 6,80 metros irá aumentar. Você sabendo que esse calado irá aumentar, acredite, você já consegue eliminar algumas alternativas. Veja aqui, letra A, 6,4. Se ele vai aumentar, 6,4 está eliminado. Letra C, 6,8, permaneceu igual, ele não vai permanecer igual, então também estaria eliminada. Duas alternativas aqui a menos, então fica a dica para a sua prova. Agora que sabemos que o aumento de calado em centímetros é igual ao deslocamento vezes 0,016 dividido pela TPC, podemos iniciar os trabalhos. Nós vamos ter que 2.500, que é o deslocamento em toneladas da embarcação, multiplicado por 0,016, a diferença entre a densidade da água salgada e da água doce, dividido por 4 ATPC, 4 toneladas por centímetro de variação de calado. Fazendo esse cálculo, encontramos 40 sobre 4, o que nos dá 10 centímetros de variação de calado. Como nós já vimos, nós estamos no mar, passando para a água doce, para o rio Amazonas. Portanto, houve um aumento nesse calado de 6,8. Portanto, 6,8 mais 0,10 igual 6,90 metros é o calado médio final. Alternativa correta, letra D. Vamos fazer mais um exercício. Uma embarcação suspendeu do porto de Belém com destino a Natal. Ainda navegando no rio Pará, a embarcação estava com 15.650 quilos de deslocamento, calado médio de 1,65 metros e TPC de 0,1. Considerando a densidade da água salgada na costa norte do Brasil de 1,032 gramas por mililitro e da água doce no interior do rio de 1,0 gramas por mililitro, qual o calado médio da embarcação tão logo passou a navegar no mar? Duas observações importantes antes de iniciar a resolução. A primeira é que nós estamos navegando no rio, na água doce, e vamos passar a navegar no mar, em água salgada. Portanto, haverá uma diminuição do calado. A segunda observação é que nós temos uma nova densidade para a água salgada de 1,032. Portanto, temos que calcular a diferença para a água doce, para a densidade da água doce. Então, a nossa diferença de densidade será densidade 1 menos densidade 2. 1,032 menos 1, nós temos que a diferença de densidade vale 0,032. Portanto, a variação de calado será igual ao deslocamento da embarcação multiplicado pela diferença da densidade da água salgada para a água doce dividido pela TPC.
O nosso deslocamento fornecido foi de 15.650 kg, portanto nós vamos transformar para toneladas, 15,65 toneladas vezes 0,032 dividido por 0,1, a TPC fornecida no enunciado. Nós temos que 0,50 dividido por 0,1, uma variação de 5 centímetros de calado. Portanto, ao passar a navegar da água doce para a água salgada, a nossa embarcação terá um calado médio final de 1,60 m. Alternativa correta, letra A. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Não deixe de estudar estabilidade. Na prova de capitão amador, são 4 questões dessa matéria e valem 1 ponto. Desejo a você bons estudos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!